Não basta um local escuro e pouca variação de temperatura para ter as condições ideais para armazenar vinho. Na aula de hoje, vamos aprender quais é que são as condições ideais para armazenar o seu vinho. Para fechar o módulo de como servir o vinho, vamos falar de armazenagem. Existem vinhos que duram mais de 100 anos, se bem armazenados, enquanto outros nem um ano conseguem durar. Nesta aula, vamos aprender o que é que acontece dentro da garrafa em condições diferentes. Vou explicar como é que entra mais oxigênio, o que é que a temperatura faz, as diferenças de tipos de vedantes, como a rolha, como a rosca, o que é realmente uma boa rolha. Tudo isso vai influenciar o tempo de armazenagem do meu vinho. Para esta aula vai precisar de algumas boas garrafas de vinho e de olhar para o seu espaço de casa da melhor forma. O que eu posso dizer é um vinho que duraria mais do que 10 anos, bem armazenado, nas piores condições não chega a 2 anos, passado 2 anos o vinho já está estragado. As piores condições normalmente são aquelas que nós usamos. O pior sítio que há é na cozinha ou pé do fogão. É realmente muito difícil prever a vida útil de um vinho, ou seja, até quando é que ele está bom e depois quanto tempo é que ele dura bom até começar a perder qualidade. Mesmo para os especialistas é verdadeiramente difícil. O que nós especialistas fazemos é comprar várias garrafas do mesmo vinho e vamos provando todos os anos ou 2 em 2 anos para ver a sua evolução. Com isso aprendemos mais sobre o vinho, sobre a região e aprendemos mais a provar o próprio vinho. Não existe regra, mas normalmente vinhos mais caros que são vendidos enquanto novos são aqueles que vão durar mais tempo. E vinhos mais baratos são vinhos do dia-a-dia, são vinhos que aguentam 1 ano, 2 anos, 3 anos. Brancos e rosés têm um período de vida mais curto, tintos bastante mais longo e aqueles que duram mais normalmente são os licorosos, os vinhos do Porto, os vinhos da Madeira ou os vinhos moscatel. Aproveito aqui para falar da garrafa. O vidro. A luz tem uma grande influência na evolução do vinho. Garrafas transparentes, ou aquelas ligeiramente azuladas ou esverdeadas, são as piores que há. Porquê? Porque a luz faz o vinho evoluir e envelhecer. E é por isso que os vinhos devem ser armazenados em caves escuras, para ter o mínimo de luz possível. A luz vai acelerar o envelhecimento do vinho. As garrafas escuras têm uma densidade, eles chamam uma densidade óptica, que protege o vinho da luz. Os vinhos que são feitos para guardar mais anos em garrafa, que são os Portos Vintage, têm uma garrafa opaca. São garrafas deste género, de vinho do Porto, que são mesmo uma cor escura que nem conseguimos ver se está cheia ou se está vazia, normalmente pesada. Aproveito para falar que o formato da garrafa em nada influencia a qualidade do vinho, a não ser a percepção de qualidade. Estou-me sempre a perguntar, o fundo da garrafa que entra mais para dentro e uma garrafa mais pesada vai influenciar a qualidade do vinho? Não, apenas na percepção também é qualidade. Se eu pegar numa garrafa que pesa imenso e tem um fundo enorme, já vou à partida a pensar que é um vinho espetacular e já estou a ganhar a minha experiência. Mas o vinho lá dentro não altera nada. Qual é então o local ideal para armazenar o vinho? Aquelas garrafeiras que vimos nos restaurantes será o mais parecido com uma sala escura e úmida como esta. Então o ideal é 75% de umidade se os vinhos estiverem com o rótulo. Porquê? Porque mais do que esta umidade seria as condições ideais, mas o rótulo ficaria molhado e com bolor. E 14 graus de temperatura, entre 13 e 15. Isto porquê? Porque queremos uma temperatura constante. Vou tirar aqui a cápsula. O que é que acontece quando há grandes oscilações térmicas? Ou seja, prefiro ter o meu vinho guardado a 23 graus durante 5 anos do que estar num sítio que vai a 0 graus e de máximo 20. O que é que acontece nestas oscilações térmicas? Vou imaginar que vou pôr este meu vinho no frigorífico agora. O vinho vai arrefecer e vai fazer vácuo. O vinho, quando arrefece, baixa o volume de vinho e faz vácuo aqui dentro. E quando faz vácuo, puxar. E como a rolha é porosa, como todos sabemos, entrar dentro deste vinho. A seguir, vou colocar num sítio quente. Quando coloco num sítio quente, o vinho expande, ou seja, manda ar para fora. Outra vez num sítio frio, o vinho contrai, entra ar. Entra 2 vezes ar,
acabou o vinho. Já agora uma dica, aquelas garrafas velhas que têm em casa, têm aqueles indícios de vinho estragado, que é vinho com menos volume, ou seja, perdeu o vinho, rolha molhada ou rolha muito seca, o ideal é não abrirem esse vinho já não deve estar bom, mantenham esse vinho em casa e podem dar aos vossos filhos e aos vossos netos, que fica sempre bem, e não têm que abrir essa garrafa estragada. Outro fator importante serão as vibrações. Numa sala sossegada como esta, será a sala ideal para o vinho estar o mais sossegado possível. Existem adegas que chegam ao cúmulo de ter música clássica para o vinho evoluir mais relaxado. Então, em que posição é que devemos armazenar o nosso vinho? Quase sempre deitada. Para além das oscilações térmicas que eu falei, uma rolha molhada é menos porosa, ou seja, uma rolha molhada faz com que entre e saia menos oxigênio. Quase todos os vinhos devem ser então armazenados na horizontal. Depois perguntam um bocadinho mais assim, é indiferente. A teoria é a rolha estar molhada. E aproveito para dizer que o sítio ideal mesmo para armazenar o vinho é debaixo d'água. Temos a rolha molhada dos dois lados. Existem vinhos que, não muito longe daqui, a 10 metros de profundidade, são armazenados na água do mar. E sabemos aqui que o Oceano Atlântico varia entre 15, 17, 18 graus, portanto quase sem oscilações térmicas. Não existe ar para entrar na garrafa, rolha molhada dos dois lados. Esta é, sem dúvida, o melhor ambiente para guardar vinho. Mesmo garrafas de espumante, com rolhas de cortiça, devem ser guardadas na horizontal. Só 2 tipos de vinhos é que não precisam de estar guardadas na horizontal, ou seja, devem até estar guardadas na vertical. Serão os vinhos com rosca, como este. Já agora, querem abrir rosca à profissional, é abrir assim. Só um detalhe. E a outra garrafa são os vinhos do Porto que já tiveram guardados a estagiar em caves, em tonéis ou pipas de madeira durante muitos anos com o que nós chamamos o processo oxidativo propositado. Ou seja, o vinho já está ao ar durante muito tempo. Esse vinho não se estraga depois de aberto, já teve tanto ar que o vinho aguenta tudo. É o tal vinho que eu posso ter numa garrafa durante 1 mês ou 2 meses e normalmente essas garrafas têm a rolha que eu expliquei na outra aula, que é o chamado bar top. Esta é a rolha que me vai dizer que a garrafa deve ser armazenada na vertical. Vinho do Porto, vinho da Madeira ou moscatel. Bar top e rosca, as únicas na vertical. Tudo o resto na horizontal. Depois de aberta a garrafa, perguntam-me sempre, e o vinho, quanto é que ele dura depois de aberto? Nós temos uma teoria que não está comprovada, mas o que dizemos é 1 dia de garrafa aberta equivale a 1 ano de garrafa fechada. Se eu tiver um tinto aberto durante 8 dias e ao fim de 8 dias ele ainda estiver bom, significa que em cave, em boas condições, ele deveria durar esses 8 anos. Durar e melhorar. Por uma questão de lógica, deixamos o branco no frigorífico, com rolha, sempre tapado, nunca destapado, porque senão tem muito mais contacto com o ar, e à temperatura que vamos usá-lo. Portanto, o branco, vertical, frigorífico. O tinto, na mesma lógica, à temperatura ambiente, cá fora, também na vertical, também com rolha para não entrar ar e à temperatura que vamos servir. Não coloque o tinto no frigorífico. Se tiver uma daquelas bombinhas que muita gente tem em casa, ajuda a tirar um pouco do ar. Não vai fazer milagres, o vinho não vai aguentar 2 e 3 semanas, mas sempre retira um bocadinho do ar que tem lá dentro e vai ajudar na armazenagem. Brancos e rosés novos, 2 a 3 dias depois de aberto. Se tivermos uma garrafa mais cheia, vai aguentar mais do que se tiver só um fundinho numa garrafa, porque tem muito mais ar lá dentro. Brancos e rosés velhos duram menos. 2 dias no máximo. Tintos novos aguentam mais, até 5 dias. Só em casos de tintos novos que são feitos para durar muito tempo, não se esqueçam daquela regra de cada dia aberto, 1 ano fechado. Se há vinhos que duram 30 anos, teoricamente aguentam 30 dias abertos. Mais uma vez, não um fundinho, uma garrafa mais cheia. Tintos velhos, como já estão em fase de fim de vida, aguentam menos, 3 dias no máximo. Espumantes novos,
3 a 4 dias, sempre com aquela rolha especial que faz com que não saia o gás, senão nem umas horas aguenta. Espumantes mais velhos, 1 dia, 2, muito raramente. Vinhos licorosos, por terem mais álcool, são vinhos com 17, 18, 19, 20 de álcool, aguentam um pouco mais. Os vinhos do Porto, rubi, brancos ou rosés, são os que aguentam menos. Esses é quase como o vinho tinto, aguenta uma semana e meia, por terem mais álcool do que o vinho tinto. Os vinhos que aguentam à séria são os vinhos licorosos, aqueles Portos Tawny que dizem 10 anos, 20 anos, 30 anos, os moscatéis e os vinhos da Madeira. Podem até ter uma garrafa durante 1 ano em casa aberto que o vinho estará sempre bom para beber-los. São os únicos. Quais é que são então as regras simples que devemos saber para armazenar o vinho da melhor forma depois da garrafa estar aberta? Quanto mais cheia, mais tempo vai aguentar. A garrafa deve estar sempre tapada. Quanto mais vezes abrimos a garrafa, mais ar vai entrar e menos tempo dura o vinho. O vinho, quanto mais novo, mais vai durar. Quanto menos oscilações de temperatura depois da garrafa aberta, mais tempo o vinho vai durar. Quanto mais alta a temperatura de armazenagem, mais rápido o vinho envelhece. Quanto mais baixa a temperatura de armazenagem, mais ar entra no vinho. O vinho branco, que tem uma cor mais escura, está estragado? A resposta é não. O vinho branco, à medida que vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais escuro. Essa é a evolução natural do vinho. Ou seja, o melhor vinho do mundo de 40 anos, bem armazenado, vai estar espetacular. Isto não quer dizer que os vinhos brancos escuros estejam todos bons. A evolução da cor é esta. Alguns vinhos estão bons porque são bons, mas a maior parte dos vinhos brancos não aguentam mais do que 3 anos. O próximo módulo será sobre harmonização, vinho e comida. Vamos falar das regras, harmonização entre queijo e vinhos e as melhores combinações entre vinho e comida. Harmonizações temos que fazer pelo menos uma vez na vida. Consulta a lista de material que vai precisar.